estou aqui com o pastor Roberto Teixeira, da nossa querida 8ª Igreja Presbiteriana. O pessoal fala muito do Gerê, né? Do pastor Gerê. O pastor titular. Mas tem uma equipe grande lá, né? Temos. Eu conheço a 8ª desde a época que o Jeremias era pastor auxiliar e tinha o reverendo reverendo Wilson. de Souza. Eram 2 pastores, agora tem muitos pastores. Agora nós temos uma equipe lá de 9 pastores, pastor Jeremias, mais 8 com ele lá. Cada um num ministério, cada um numa área. Cada um numa área. E tem mais 2 pastores que atuam em congregações e alguns obreiros também. Mas por que, pastor Roberto, família? Porque de onde você inventou esse negócio de trabalhar com família? É difícil, né? Família é uma bênção e família é a ideia de Deus. Família é fundamental tanto para a igreja quanto para a sociedade no todo, né? E se nós não atentarmos, se nós não cuidarmos, a sociedade vai continuar ladeira abaixo. Quando fala vai, porque nós testemunhamos a todo instante esse caos na sociedade decorrente dessa família disfuncional. Família disfuncional. Que conceito é esse? Bom, hoje nós convivemos com essa ausência do pai, ou essa ausência da mãe, ou a presença exacerbada da mãe quando não tem a figura do pai, ou a ausência de limites, ou a ausência de alguém que oriente, e acima de tudo, a ausência de princípios bíblicos. Logo, mesmo a gente tendo a figura masculina, feminina, pai ou mãe, por faltar princípios, por faltar limites, essa família tende a ser disfuncional. E a gente testemunha isso constantemente quando nós vemos nas reportagens várias pessoas de um nível cultural, econômico, social alto, classe elevada, cometendo crimes e pecados e comportamentos mais bizonhos, né? Outro dia, eu lembro de uma notícia que saiu com aquela que está hoje presa, a Suzane von Richthofen, né? Que infelizmente armou o assassinato dos pais, né? Sim. Coisa absurda, né? Como é que a filha faz isso? Né? É recente agora, esse final de semana. A japonesinha lá? A japonesinha lá, Nicei, Penápolis. né? A Penápolis não, Guararapes. Eu me marcou, porque eu até fiquei olhando aquela moça, você tinha sido minha aluna. Não foi, não. Mas eu trabalhei em Guararapes, a cidade tem muitos japoneses. E ela com a irmã, não, a irmã sabia, né, parece que... A irmã, 17 anos, ela de 20, entrando agora na faculdade de medicina, mas com aquele intento de extrair alguma coisa. E parece que a família ali tem princípios, né, valores. Eu vi que o pai deu uma Bíblia para ela. Deu uma Bíblia, mas não foi absorvido, né? Daí a igreja entrar e ajudar essa família absorver o que a Bíblia diz e fazer esse negócio acontecer. É um desafio para mim, como pai, é um desafio para nós, enquanto pastores, que lidamos e estamos inseridos na sociedade. Mas onde que será que está o princípio? Vamos pegar o caso dessa família, porque me marcou o fato do pai ter perdoado a filha, embora agora ela vai passar por processo, possivelmente vai ficar um tempo presa. Ele deu uma Bíblia para ela. O que pode estar acontecendo nas famílias cristãs evangélicas para a gente ver uma segunda geração de filhos que estão se afastando da fé dos pais? O que pode estar acontecendo na família? Nem sempre coisas boas acontecem às pessoas boas, né? Coisas ruins acontecem também a pessoas boas e às vezes esses pais íntegros, esses pais que tiveram o princípio, viveram na palavra, necessariamente seus filhos absorveram aquilo. Mas há uma promessa de Deus. Eu creio na família e eu acredito que se nós continuarmos semeando, acreditando e, acima de tudo, sendo modelos, vai chegar o dia, como aconteceu conosco um dia. Vai chegar um dia que essa palavra vai germinar. E eu cito esses casos, como nós acabamos de citar 2 aqui, mas com temor no coração, que poderia ter acontecido na minha casa, na casa de alguém bem próximo Porque a às vezes nós. é uma responsabilização dos pais indevida, né? Porque às vezes a culpa não é dos pais, né? Sim, é verdade. Nós fizemos nosso papel, precisamos fazer, e essa é a realidade, que nós não podemos negar esse papel e nem terceirizar para a igreja, muito menos para a escola. É fazer o que está em nossas mãos para fazermos enquanto temos tempo e deixar para que Deus sempre, mesmo fazendo nosso papel, deixar e confiar que Deus fará o dele, que é introjetar a semente e fazê-la germinar, para que haja transformação. Agora, infelizmente, há alguns pais, eu digo não pais no sentido masculino do termo, pai e mãe, que têm deixado brechas no lar. Né? Eu vou falar de brecha no sentido espiritual, mas no sentido social também, de brecha. Comportamental. Porque parece que há famílias que têm permitido que pornografia entre dentro de casa. Né? E com o advento da tecnologia, da informação, com o advento da rede mundial de computadores, da internet,
né? As TVs a cabo, o acesso à informação está muito, muito grande hoje. Né? E tem família evangélica que parece que está sendo contaminada por isso sem perceber. Né? É sutil. Aliás, a pornografia está democratizada, né? Ela está espalhada, todo mundo tem acesso a ela a qualquer instante, qualquer lugar. E se a gente fizer um flashback, nós dois, né, temos mais de 50 anos, antigamente a pornografia ela era exposta numa revista impressa e essa revista era plastificada e tinha uma tarja ainda escrito, proibido para menores de 18 anos. E você tinha que se expor para poder ter acesso à pornografia, primeiro pagando, depois ainda ter o local de venda, que normalmente era uma banca de revista, uma banca de revista, né? E isso já nos constrangia, e constrangia, graças a Deus. Mesmo assim, nós não estávamos imunes a esse acesso, isso não nos blindava, mas nos mantinha um pouco distantes. Sim, limitava. Limitava. Hoje, com o advento da internet, como foi citado, e com a TV aberta, isso tornou-se muito mais fácil. E o controle tornou-se quase que impossível, necessário e urgente. Hoje, qualquer um tem acesso e se nós não ensinarmos, se nós não discutirmos, se nós não vigiarmos, nossos filhos poderão acessar. Mas, acima de tudo, e nós adultos? E nós adultos, porque a questão não está só na criança, no adolescente, na descoberta da sexualidade, mas o adulto também. Mas quais têm sido os quantitativos hoje, assim, que vocês que pesquisam com família têm sobre a questão da influência da pornografia na destruição dos lares? Há muitos lares são desfeitos, por exemplo, o gabinete lá do pastor que aconselha, que tenta unir o casal. Qual que é o percentual de casais que estão vendo o seu casamento sendo destruído por causa da pornografia? Existe algum quantitativo? Existe pesquisa, inclusive os americanos eles são bons nisso, né? Tem a pesquisa tanto na questão matrimonial quanto até mesmo eclesiástica, né? Hoje, quando se fala de crise no casamento, nem sempre se identifica de imediato como causa a pornografia, porque às vezes ela não é conhecida pelo cônjuge, nem por aqueles que compõem aquela família, mas ela é uma realidade em muitos lares e em muitos homens. Ela é vista por muitos. Mas qual que seria o reflexo dela? Bom, o reflexo dela é extremamente destrutivo, né? Primeiramente, nós precisamos ser realistas ao dizermos que todo aquele que quer andar em santidade e despir-se da velha natureza, todo aquele, ele vai ter que lutar diariamente contra a pornografia. Pastor, eu não quero cortar a sua resposta, não, mas nós estamos batendo papo. É um papo. Mas tem gente que pensa assim, eu estou falando tem gente porque eu sei de muitas pessoas, né? E eu, graças a Deus, eu tenho aprendido até com o erro dos outros. Não tem errado nessa área, não, mas eu sei muito bem disso, de alguns irmãos que são fiéis e falam assim, não, isso para mim não tem problema. Eu vou ver, tá passando um filme que é pornográfico, eu vou ver para ver o que minha ovelha está vendo, para que eu possa ajudá-la. Eu vou pegar tal revista ou vou entrar em tal site. Eu não dou esse mole, não. Eu sou pecador demais, eu não posso, não. Ok, eu também sou esse pecador. Entretanto, o que eu percebo? Nem todo mundo tem o mesmo calcanhar de Aquiles. Eu acredito que algumas pessoas são mais vulneráveis a alguns pecados e outros a outros pecados. E isso é uma realidade que nós não podemos negar. Nem todo mundo vai para uma linha só e morre naquele abismo. Outros morrem em áreas que a gente nem imagina. Por exemplo, se nós olharmos a própria história bíblica, a gente percebe áreas distintas e fraquezas distintas. Entretanto, quando se fala de pornografia, não é a questão de ficar fascinado. É o que precede ao fascínio, que é o desejo. E o desejo está inerente ao ser, a mim, a você, a todos nós. Porque Deus nos criou com esse desejo. Entretanto, se nós não atentarmos para o controle desse desejo, porque tudo começa na mente. Isso. É quando Paulo escreve sobre a lascívia e impureza, fala sobre prostituição, que é o ato, e sobre lascívia e impureza, que é aquele que é o ato não consumado, mas que começa a acontecer na mente. E às vezes a descoberta de uma imagem, lá na infância, por exemplo, pode ter acontecido conosco, com qualquer um, e essa inocente descoberta, essa vista imperceptível, sutil, se nós continuarmos buscando essas imagens, coisa espontânea, natural, como aconteceu lá, isso pode brotar em nós um desejo incontrolável. Então, quando se fala de vigiar e lutar, é o desejo.
E esse desejo, necessariamente, ele não precisa te levar a um vício, mas pode levar ao vício, porque desejar, todos nós desejamos. E aí de nós, se nós não desejássemos. Mas, pastor, eu sei, porque é engraçado porque as pessoas acham que o Novo Testamento é mais leve que o Velho. Eu acho que na questão moral e ética ele é mais pesado. Muito mais. Nessa área aí, por exemplo, a questão da pornografia, eu acho que pornografia até no Antigo Testamento ia passar no sentido assim, porque você não podia deitar com a mulher. Sim, é fato. Você tinha que ter a prova ali, né? Era um negócio externo, você tinha que ter ali uma foto, você tinha que ter uma testemunha. Agora, no Novo, Jesus falou que é diferente. Só pensar, não é isso? Só de pensar. Aliás, quando se fala dessa postura do Novo Testamento sobre ser mais leve, Jesus falou o seguinte, que eu preciso tomar o jugo. O jugo dele, jugo ali, é a interpretação desse rabi, desse mestre que ele faz da lei. E a interpretação que Jesus faz da lei, ela é mais pesada do que aqueles mestres faziam. Por isso que quando ele fala, todo aquele que quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, tome também o seu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. O jugo de Jesus, que é a interpretação que ele faz, torna-se mais pesado, do que qualquer interpretação que outro rabino faria, que qualquer outro mestre faria. E quando chega na questão do pecado subjetivo, ele diz, e aí ele começa a definir, é pecado. Então, pornografia é pecado porque a palavra de Deus define como pecado. O olhar com intenção impura. O olhar com intenção impura, o contemplar a imagem. E o contemplar a imagem, ela tende a levar, na sua maioria, a uma satisfação isolada, que é a própria masturbação, por exemplo. Que já é uma decorrência do primeiro pecado, que é um outro pecado decorrência desse. Sim. Eu lembro no seminário que tinha alguns alunos que ficavam provocando os professores, né? Sobre masturbação. Se masturbação é pecado, não, mas eu posso masturbar pensando em outras coisas. Aí eu falei assim, o professor falava, você vai masturbar pensando na catarata do Iguaçu. A pessoa vai masturbar vai pensar no corpo. No corpo. No corpo feminino, né? Claro, ou masculino, depende, pode ser a menina masturbando. Por isso que nós precisamos ficar atento à nossa mente. Tudo começa nessa mente, toda cobiça, todo desejo. E se eu não atentar para aquilo que eu estou cobiçando, para aquilo que eu estou desejando, apesar de desejos legítimos como sexual, porque Deus nos criou assim, eu posso ser levado à lascívia e à impureza. Logo, eu estou andando a passos largos para comportamentos e atitudes que vão me distanciar cada vez mais de Deus, de mim mesmo e do próximo. O conceito de pornografia, para eu entender, pastor, é uma pessoa olhar para o sexo oposto com desnudo ou com pouca roupa, isso já é pornografia? Ou pornografia é vislumbrar ato sexual de outro? Como é que é o conceito de pornografia? O ato sexual do outro necessariamente é ou deixa de ser, mas a despeito de ter um ato sexual, hoje nós estamos vivendo um momento de erotização. É inevitável, né? Inclusive a tecnologia, o marketing, a internet descobriu esse filão e isso tem dado um ganho, um lucro, um retorno muito grande. Então tudo hoje gira em torno dessa erotização. Então, quando se fala de precaver, alguns recomendam atitudes e eu não nego essas atitudes, como, por exemplo, evite até certas imagens de propaganda. Porque aquelas imagens inocentes para uns pode ser extremamente delicada, fatal para outros. Eu vejo que a mídia, né, eu trabalho com publicidade, né, eu dou aula para o curso de publicidade e eu critico muito certas propagandas. Tem uma propaganda de uma cervejaria que pega uma mulher com formas esculturais e associa o nome dessa mulher ao nome da cerveja, ao nome da época do ano e tudo mais. E está na cara que o que está fazendo ali é associando o corpo daquela mulher à qualidade da cerveja. Eu fico pensando, gente, isso em horário normal de programação, de dia, livre, criança, né? Vendo, que loucura isso. É verdade. Então, hoje, quando se fala de vigiar, nós recomendamos que até mesmo, por exemplo, parece brincadeira, mas quando se fala de controle, tem um livro muito bom, A Batalha de Todo Homem, e o autor desse livro, por exemplo, recomenda evitar até revistas de produtos de beleza, de produtos estéticos, onde aparece o corpo semi-nu ou parcialmente nu de uma mulher, por exemplo. Então, se você tem aquele calcanhar de Aquiles e você quer manter-se santo, controlado isso diante de Deus e para a glória de Jesus, né?
Isso, claro que isso não te livra do pecado, primeiro uma vida com Deus, Sim. uma vida recatada, uma vida de oração, uma vida de comunhão, uma vida de prestação de contas, mas uma das medidas, por exemplo, quando se fala de revista, e quando se fala de propaganda, quando se fala de programas, né? Às vezes cai, você está vendo um programa que não tem nada a ver, de repente aparece ali. Sim, então esse aparecer, como tudo acontece na mente, pode ser também o startar de algo que você nem estava preparado para Isso. combater. E se eu percebo, e se você que nos assiste agora percebe que há uma tendência de fraqueza no seu coração, não fique no bobódromo. Ou seja, você tem que estar precavido, você tem que evitar alguns programas, por exemplo, tem que evitar algumas revistas, tem que evitar algumas propagandas, se de fato for essa área onde você tem um calcanhar de Aquiles. E nós temos programas aí, programas de humor, e a maioria deles, o que não deixa de ser explorado, além de um bom humor, né, é o corpo feminino, a exposição. Ou seja, está uma banalização do corpo feminino, mas também uma isca para quem tem um calcanhar de Aquiles, para quem tem uma fraqueza nessa área. O senhor já falou algumas vezes de calcanhar da Aquiles. Eu estou pensando aqui, mas peraí, mas será possível que tem homem que não tem essa fraqueza? E aí eu te pergunto provocando. Eu já vi algumas pessoas falando o seguinte, não, eu posso morar na praia, eu posso ficar lá o dia inteiro que eu vejo e contemplo como uma obra de arte do Criador. Aquele corpo escultural. Como eu já vi de mulheres também, o Brad Pitt no filme tal, e lindo, maravilhoso, mas apenas uma obra de arte. Eu amo meu marido, aquele barrigudo maravilhoso lá de casa. Como é que é isso? Assim, bom, olha só, a gente precisa se expor para poder falar um pouco sobre isso. Eu disse há pouco que nem todo mundo tem a mesma fraqueza e quando a tem, não a mesma proporção. Há proporções distintas, não é verdade? Aquilo que pode ser maligno para um, nem sempre será maligno para outro. Mas o que a Bíblia diz é que eu não posso tornar-me escândalo para ninguém no que tange aquilo que eu acho que posso. No que tange a santidade, eu preciso me resguardar de qualquer jeito, mesmo eu achando que não vai me contaminar. Mas o fato de eu ficar contemplando, eu estar na praia é uma coisa, mas eu ficar observando o corpo escultural feminino que passa à minha frente, eu ficar observando, isso é cobiça. E a Bíblia fala sobre esse pecado. Você acha que é possível, eu estou perguntando porque eu já vi, tem gente, então, não, mas eu estou observando a estética, eu não estou desejando. Será que é possível observar sem desejar? Eu acredito que é possível dependendo do nível de maturidade e até mesmo de espiritualidade que você carrega consigo. Nós lidamos com mazelas o tempo todo, nós lidamos com isso, nós convivemos com isso, né? E pela misericórdia de Deus, não pela nossa força, nem pela nossa capacidade, mas pela misericórdia de Deus, o Senhor tem nos livrado, não é verdade? Então, se depende desse nível de espiritualidade, dessa relação que você tem com o seu cônjuge, por exemplo, no que tange a questão da sexualidade, no que é para você fraqueza plena, no que não é fraqueza plena. Agora, se você está com sede e alguém te oferece limonada, passa com a limonada diante de você, não é tão simples você segurar. Você segura a onda por vários fatores, mas o negócio vai mexer. Agora, se está mexendo com você, se essa limonada, essa metáfora, limonada está mexendo com você, sai daí. Porque você, então, vai desejar essa limonada, você está compreendendo que é limonada, né? Eu estou usando a metáfora, isso vai mexer com você. E mesmo que você não tome, você vai maquinar um gesto, um ato que já pecou, tomando essa limonada. Então tem crente que não pode morar na praia mesmo, né? Sim, tem pessoas que não poderiam morar na praia, que não deveriam acessar a revista da Avon, de Mary Kay, ou talvez de assistir programa lá, pode falar aqui nomes? Já falou, vamos embora. Desculpe, de programa lá de humor que passa em alguns canais na televisão, entendeu? Onde o corpo feminino é explorado. Tem pessoas que não deveriam. Entretanto, eles continuam morando, continuam assistindo, continuam acessando, continuam folheando. E isso, para esses que têm a fraqueza, é um perigo. Agora, é interessante você estar falando isso, porque aí eu sou de uma época, né? Eu não sei como é que você descobriu que eu tenho mais de 50 anos. Não sei como você descobriu. Será que é por causa do meu cabelo branco? Bom, mas eu sou de uma época, né? Que eu ia para a igreja e era um lugar seguro no sentido estético, moral. Eu ia para a igreja, eu sabia que ia lá, a gente até usava terno, né? Aquela coisa. E as irmãs, assim, se usavam calça, naquela época ainda tinha polêmica, se podia ou não podia usar calça, mas eram calças decentes, calças largas, vestidão e tudo mais. Hoje em dia, pastor, igreja, espaço físico, não é mais esse lugar seguro para você estar num espaço em que não vai ter roupa provocante. Como é que faz, então? Porque hoje não dá para fugir disso aí nem na igreja. Como é que faz?
O bom senso, a palavra de Deus nos ensina sobre o bom senso. Entretanto, nós estamos, infelizmente, desconsiderando essa orientação bíblica e nós simplesmente estamos vivendo o Evangelho sem considerarmos algumas orientações que a própria palavra de Deus nos dá. E aí nós vamos relativizando algumas coisas. Na realidade, quando se fala de vestimenta, o mal não está em quem veste, ainda que ele precise vigiar. O mal está em quem é tocado por aquele corpo mal vestido ou parcialmente vestido. Ou seja, às vezes nós falamos que o inferno é o outro, às vezes o inferno sou eu. Então, por exemplo, no que tange essa falta de bom senso, é uma realidade que nós precisamos orientar as nossas ovelhas, né? E os pais precisam orientar as meninas, e a mulher precisa se ver à luz da palavra de Deus e para quem ela se veste. Mas a despeito de como a pessoa se veste, a despeito de como o programa apresenta a mulher, a despeito de como o outro se expõe, o negócio é como é que eu estou, não é verdade? Porque isso às vezes é incontrolável. Na igreja nós podemos orientar e orientamos, mas e na sociedade? A questão é o meu coração. Tudo brota no meu coração, tudo brota no coração do outro. Só que quando se fala de o inferno não é o outro, o inferno sou eu, no sentido de a fraqueza está em mim, sim, e o outro não se veste para expor, o outro precisa ter esse bom senso. Não ficar provocando. Não ficar provocando, né? Então é uma via de mão dupla. Isso. Mas eu sou da filosofia, do princípio, desculpa, de orientar como se vestir à luz da palavra de Deus, não provoqueis. Mas também de responsabilizar aquele que lida com essa exposição, quer na casa de Deus, quer no trabalho, quer na praia, quer no programa, quer na revista, quer em qualquer lugar, porque a gente está com isso. Aliás, eu preciso afirmar aqui algo que eu trago no peito aqui agora, é que conviver com essa sensualidade, lidar com essa sensualidade de pornografia é algo assim necessário porque não dá para você evitar. Onde quer que a gente vá, inclusive você acabou de citar, onde quer que a gente esteja, para onde quer que a gente olhe, nós vamos lidar, focar, involuntariamente ou voluntariamente, com a sensualidade ou com a pornografia. A questão é como é que eu estou e como é que eu lido com aquilo que está sendo exposto, com aquilo que está sendo visto. E desculpe, mas eu penso que, além disso, de como é que eu estou, existe um ponto grave, é que tem pessoas que já se encontram no nível de viciado, e isso tem que intervir. Aí o que é viciado vai ver a juíza de toga lá no tribunal e vai ficar atraído, né? Porque aí a pessoa está com problema, né? O vício vai fazer com que essa pessoa ela busque a pornografia e busque com mais intensidade, ela busque constantemente. E isso vai trazer dano para a sua vida, para o seu relacionamento, se ela for uma pessoa casada, e para a sua família. E para o seu trabalho, para o seu ministério, né? Nós vimos uma notícia aí recentemente, não tão recente, mas um deputado lá recebeu lá o nudes no celular e o assessor, a responsabilidade foi jogada para o assessor. Então, há pessoas que usam no trabalho o computador para baixar, infelizmente. Eu li hoje um artigo de um protestante americano que ele se surpreendeu porque um pastor foi demitido de uma igreja porque usou o computador da igreja para acessar pornografia. Então, o vício, ele é possível. O negócio é como é que eu estou? Como é que eu lido com isso? É meu calcanhar de Aquiles? Eu preciso vigiar. Mas como tratar isso, pastor? É gabinete? Como é que é? Olha, parece simples e ao mesmo tempo é complexo. Se resume numa vida intensa com Deus, pronto. Porque Deus tem poder para trazer a vida àquele que está morto. Deus tem poder para transformar qualquer situação. Deus tem poder para curar. Isso nós não negamos. Porém, além dessa dependência, dessa intimidade com Deus, que eu acredito nisso, Deus já libertou pessoas viciadas em tantas coisas, listas em listas. Não só libertou, Deus continua libertando. Existem alguns princípios que nós, pastores, terapeutas e conselheiros, nós recomendamos, né? Que é uma vida com Deus. Também existe aquele princípio de que a palavra de Deus fala, olha, não busqueis aquilo, fugir daquilo, ou seja, evite certos lugares, certos ambientes. Outra coisa é uma prestação de conta. Né? Eu tenho esse calcanhar de Aquiles, eu tenho. Logo, se eu tenho um calcanhar de Aquiles, pode surgir como loucura para alguns, o que eu vou falar aqui agora, mas se eu tenho um calcanhar de Aquiles, eu não posso bobear, eu não posso dar
dá trégua para aquela área. Eu fui liberto, fui transformado, mas eu preciso vigiar naquilo. E o vigiar implica, às vezes, eu prestar conta para alguém. Aliás, o prestar conta sempre vai ser benéfico, sempre vai ser benéfico. Às vezes pode ser meio humilhante para a pessoa, mas vale a pena. Né? A exposição. Quando nós estamos sob pressão, nós oramos com mais paixão. E a crise, e a exposição é uma crise, ela pode gerar transformação. Deus pode usar aquela crise da exposição para uma transformação. Porque o fato de eu ter que prestar conta para você me constrange quando eu falo, poxa... Eu vou ter que conversar. Vou ter que conversar sobre aquele assunto porque eu já autorizei o meu irmão a me pedir prestação de contas. Então, eu acredito que uma vida profunda com Deus, uma vida de oração, uma vida de vigilância, você tem que ficar atento, né? Fugir. Uma vida também de postura de prestação de conta. Por exemplo, se você tem a fraqueza da pornografia, esse negócio de colocar smartphone, acessar alguns sites. Antigamente falava do computador ficar no cantinho lá, tinha que ficar no lugar público. Hoje o computador está no bolso. Eu estou com dois aqui, estou com um tablet e estou com um smartphone, não é verdade? Mas a questão é, eu preciso bloquear isso. Existem aplicativos que você pode colocar no seu smartphone, por exemplo, que quando você acessa pornografia, você pode alertar um amigo, por exemplo. Então, existem medidas que podem nos ajudar, mas, acima de tudo, a vida com Deus, uma vida séria com Deus, porque Deus tem poder para libertar e transformar e mudar qualquer situação no nome de Jesus. Ô, pastor Roberto, que legal, que bênção, e eu espero que se alguém em casa que está ouvindo essa conversa tiver esse problema, que possa buscar ajuda. Sim, né? A ajuda é fundamental. O problema é que às vezes nós estamos lidando com um monstro que está nos engolindo, nos tragando, e nós não conseguimos abrir com ninguém para ninguém. Procure ajuda na sua igreja, procure uma igreja, ligue aqui para o programa tem como te orientar, e nós temos como te ajudar também. Tem material muito bom, por exemplo, a pornografia masculina, né? Existe um livro, A Batalha de Todo Homem, um livro excelente. Esse livro também existe para adolescentes, existe esse livro também para as mulheres. O primeiro livro que eu recomendo para quem está lutando nessa área, ou guerreando nessa área, é A Batalha de Toda Mulher, A Batalha de Todo Adolescente, se for o caso, ou A Batalha de Todo Homem. Um livro excelente que eu recomendo você ler. Ele é evangélico. Evangélico. Perfeito. Pastor, muito obrigado, querido. O papo foi rápido, mas foi muito profundo, né? E eu espero mesmo em Deus que as pessoas que estão em casa assistindo tenham sido abençoadas assim como eu fui. Agradeço não só ao pastor Roberto, mas agradeço também você que participou desse papo gostoso aqui sobre os perigos da pornografia. Deus te abençoe e te convido a toda segunda, quarta e sexta ligar aqui na Rede Super 23 e 15, programa Mente Aberta. Um grande abraço e até a próxima. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e, se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.